Tudo bem? Né? Por favor, a qualquer momento me interrompam. Até, não é nem só questão de dúvida, até uma observação, uma pergunta que talvez vocês queiram fazer que seja de interesse de todo mundo. Tá? Local de armazenamento para representações melódicas humanas, né? Que esse é o hemisfério não dominante. Por isso, quando você faz contagem também e tal, né? Você está usando uma melodia, né? Quando você está cantando, quando você está fazendo. Né? Então, é muito interessante trabalhar com tom de voz, com contagem por conta disso. Né? De acordo com Bandel e Grinder, o material gramático infantil que alimentamos nos ouvidos mais imediatamente conectados com o hemisfério não dominante também está sendo processado por e respondido pelo hemisfério dominante sem consciência. Então, por isso que é importante usar a contagem, por isso que é importante usar o tom de voz, trabalhar com visualização, porque você está trabalhando muito com aquilo que vai além da consciência. Essa é a mensagem de todo esse palavreado que está aqui. Explicar melhor esse vídeo. Na verdade, isso é uma continuação do que a gente está falando. Usar número, usar contagem, usar o tom de voz, faz de uma maneira geral que você acesse aspectos do hemisfério não dominante. Esse material gramático. É a forma como a criança se comunica, aqueles sons que o bebê faz e tal, que são os mais primitivos, não no sentido pejorativo, mas os mais básicos da condição humana. Então, quando você trabalha com contagem, quando você trabalha com visualização, você está acessando uma forma de linguagem muito profunda na pessoa. Isso é estudado pelos linguistas de uma maneira geral. Eu não sou especialista nisso. Com certeza. Infelizmente. Sim. O Teletubbies ele é todo feito para estimular, por isso que fica... Isso é gramática infantil. Aí, excelente exemplo. É isso aí. É exatamente o Teletubbies, por isso que fez tanto sucesso. Porque o bebê ficava vendo aquilo... É uma linguagem para os bebês. Né? Então, quando você trabalha com todo esse procedimento, segundo Bandel e Grinder, que estudam linguística e tal, vai direto nessa parte do cérebro onde tem essa chamada gramática infantil. Isso é uma coisa muito específica, eu não sou especialista nisso e tal, mas vocês procuram estudar um pouco mais sobre linguística, que existe todo um estudo em cima disso. E usar o modelo Milton favorece isso de uma maneira geral. Tá. De acordo com Marlos Ferreira, a hipnose como um processo é mais qualitativamente similar a outras experiências subjetivas, como o amor, que pode variar de uma pessoa para outra. A abordagem ericksoniana começa com a concepção de como promover a influência interpessoal vindo da prática para a teoria. Ou seja, a hipnose como um processo, não como uma técnica que você vai aplicar. É uma técnica de comunicação. É algo que vai tentar chegar no seu aspecto mais subjetivo, mais pessoal. Então, ou seja, vem da prática para a teoria. Embora exista toda uma teoria que a gente está estudando aqui, por isso que eu quis fazer a prática primeiro. Porque vem de um aspecto de trabalhar na prática a pessoa. E não trazer uma teoria encaixotada e botar no colo da pessoa. Você trabalha a pessoa. Você vai pelo aspecto individual, pessoal. Por isso a hipnose como um processo. A hipnose é um processo, não é uma coisa fechada, não é uma metodologia fechada, como a hipnose clássica, vamos dizer assim, com aquelas técnicas todas já prontinhas que você tinha que seguir igual um livro de receita. Aqui, mais do que aprender técnicas hipnóticas, técnica hipnótica você compra livros aí pela rua, ou então acessa lá meu site, tem 500 técnicas hipnóticas. Mas sabendo isso que vocês estão aprendendo aqui, vocês podem usar qualquer técnica hipnótica bem, ou criar suas próprias técnicas hipnóticas. Né? O importante é você saber dessas variáveis aqui, que de alguma forma, então, me ouvindo, vocês vão se dando conta de aprender aí. Né? Então, o que acontece com a abordagem ericksoniana? Segmenta a linguagem para cima, tornando-a mais geral. Então, de uma maneira geral, quando você faz uma indução hipnótica ericksoniana, uma comunicação hipnótica, você não é específico, você abre. Você vai aprender e você vai ajeitando as coisas de uma forma que dentro de você vai fazendo algum sentido, vai subindo com outras coisas. Olha só, estou sendo artisticamente vago. Né? Justamente por que isso? Porque essa segmentação para cima permite que você construa a sua experiência.
vai ser uma experiência subjetiva, igual ao amor e tal, como ele dizia. Você vai ter uma experiência única sua, que pode ser muito mais eficaz do que eu dizer para você o que você tem que fazer, como você tem que reagir a uma determinada coisa. Quando eu deixo a coisa artisticamente vaga, eu deixo a linguagem aberta para cima, eu estou dando a oportunidade que você se projete, se identifique com aquela técnica e você se autotrabalhe. Eu só estou te dando uma moldura para que você faça isso. E por isso que tende a ser mais eficaz, porque é um processo que a própria pessoa está construindo para si. Na verdade, a técnica move-se da estrutura superficial, ou seja, do consciente para o inconsciente, para a estrutura profunda. Ela gera deleções ou omissões, como nós vimos, ou seja, você vai aprender o quê? Né? O reverso disso na programação neurolinguística é o metamodelo. É quando você é específico. Alguém diz para você, eu estou aprendendo, aí você pergunta, o que especificamente? Né? Aí você faz uma segmentação para baixo, você está sendo específico. No modelo Milton, ao contrário, em vez de você desafiar a omissão, você gera uma omissão ou deleção. Né? Você vai aprendendo, crescendo. Né? Então eu estou abrindo. Né? Então eu estou gerando omissões, eu generalizo, tudo vai se encaixando, durante que você vai saindo. Eu gosto de usar muito isso. Agora que você está saindo desse estado, estou generalizando, né? Tudo que nós estamos trabalhando vai de alguma forma se encaixando do seu jeito, da sua maneira, e assim vai. E distorções, né? Distorções é quando você pega a experiência da pessoa e sugere que aquilo está tendo um outro significado. Né? Se a pessoa está sentindo mal-estar, você diz, interessante que vários alarmes estão soando. Você está percebendo várias coisas que precisam agora da sua atenção para a sua melhora. Isso é uma distorção. Eu estou pegando aquilo que a pessoa está sentindo como sendo mal-estar e estou distorcendo para que ela possa, quem sabe, atribuir um novo significado para a experiência. E distorção aqui não é no sentido pejorativo, não, tá? Que a gente geralmente usa na nossa cultura, distorção como uma coisa ruim. Fulano está distorcendo o que eu estou falando. Aqui distorção é bom, né? Porque você está quebrando o padrão. Você está desestruturando um padrão negativo que não está fazendo bem à pessoa. Então você ajuda a distorcer a experiência dela para que ela possa abrir para outras possibilidades. Bem até aqui? Estamos indo? Ok. Vamos lá. Preocupa-se com recursos inconscientes, ou seja, o tempo todo joga para a mente inconsciente seus recursos. A linguagem vaga, justamente, propicia a busca ou pesquisa transderivacional. O nome dado pelos linguistas também. O que é isso? Busca transderivacional é quando eu conto uma história, quando eu deixo a coisa em aberto, você vai dentro de você e vai tentar fazer um paralelo, achar uma relação entre aquilo que eu estou dizendo e alguma coisa que está dentro de você. Então,